noite. Boa noite. Ah, coisa boa. Eu falei pro pessoal, vai dar certo, vai ser Vai dar legal, vale a pena. ter calma nessa hora. Muita calma Ai, nessa é hora. verdade. Tá Cláudia, hoje certo. nós vamos falar sobre esse livro, não é? Esse mesmo, é verdade. E Ah, eu sabe que eu estava procurando, ainda bem que você está com ele aí, porque eu procurei aqui na minha casa, eu acho que eu emprestei o meu e não achei. mas esse livro aqui eu emprestei também. Ah, Porque olha só, tá assinado é verdade, é verdade. É. Tá certo. e eu não ganhei ainda isso, mas uma hora eu ganho. Tá emprestado. O teu é emprestado O meu é também? emprestado também. Tive que emprestar. Ainda não ganhei. Ah, Não ganhei, não estou falando do livro, mas não ganhei ainda essa aqui, ó. tá certo, tá certo. Ah, que incrível, né? Não, olha, esse livro ele não está mais sendo produzido, esse que é o problema, né? Então agora a gente consegue ir na estante virtual em alguns lugares assim. Então eu mesma estou com um pouco, estou sem exemplar, acho que o meu exemplar está na PUC, eu não sei. Agora eu estava procurando antes da live aqui e não achei. Se quiser, Mas o eu importante te empresto. é isso Te aí. empresto Mas não tem ou problema, tá emprestado. ótimo. O bom agora é que tem agora eu tenho outros livros que são online, né? O ideal é ter eles online, porque daí a gente eles não esgotam, né? Esse do Congonha, Ah, por exemplo, aqui ele está online, está gratuito, a pessoa só tem que eu baixar tentei e baixar ele e me parece que tem um outro livro tem ali. o da América do Sul, né? É isso. E não consegui ainda. Tá. Ainda. Mas esses aí são melhores porque eles estão, né, de domínio público, assim, né? Então não tem problema. Mas o Crise na aviação, como foi a minha tese, então ele acabou sendo publicado pela Edipuc. Então, e aí já agora já, porque ele é de 2013, então aí já não estão mais fazendo outras edições, né? Esse que é o problema. Cláudia, antes da gente Falar. iniciar essa live, e tem muita gente que talvez ainda não te conheça ou esteja te conhecendo, se apresenta um pouquinho para a gente. Ah, então, meu nome é Cláudia Fai, eu sou do Rio, né? Eu sou carioca, mas eu moro aqui em Porto Alegre já há bastante tempo, né? Eu vim para cá na década de 80 ainda e comecei então a estudar história na PUC. E aí eu fiz o curso, né, a graduação, depois eu me formei e logo em seguida já fui fazer o mestrado. E no mestrado é que apareceu esse tema para mim, porque eu gostava muito de história contemporânea, gosto muito de Segunda Guerra Mundial, e eu fiquei pensando assim um tema para fazer no mestrado que tivesse a ver com aquilo que eu gostava muito, né, que era essa parte da Segunda Guerra, né, essa história contemporânea, e quis, assim, vamos dizer assim, de alguma maneira, contemplar um tema diferente. Na época, a gente pensava assim, muito assim, para que eu vou fazer uma pesquisa de 2 anos para ninguém ler, né? Eu quero fazer uma coisa que seja interessante, que traga, principalmente quanto à ideia de fontes históricas diferentes e que fosse interessante. E eu sempre gostei muito do tema espionagem, né? Então eu gostava de ler livros de detetive, essas coisas assim. Tinha uma fascinação desde pequena, né? Uma curiosidade. E aí uma colega, né, estava trabalhando com o tema Varig e ela me falou que tinha uma questão na Varig bem assim interessante, que era a questão do nazismo na Varig, uma coisa assim que eles traziam panfletos, levavam panfletos, faziam propaganda. Nossa, isso aí já me interessou, né? Ainda tinha a ver com. Na época, a Varig era muito grande, era uma empresa muito conhecida, e eu achei assim que estranho, porque nazismo com a Varig, né? E fiquei imaginando aquilo. E aí, aqui em Porto Alegre, existia o Museu da Varig, na época, né? Porque ele é de 73. Então, na década de 80,
Ele existia ali, que era onde ficava assim, o refeitório da fundação, ficava a manutenção, alguns hangares ali, tudo isso que é pertinho do aeroporto aqui do Salgado Filho, numa rua de trás. E eu peguei meu carro, fui lá assim, bem tranquila, né? Vamos dizer assim, uma estudante muito começando mesmo, né? E eu comecei a olhar o museu e tal, comecei a fazer amizade com a diretora do museu e com os funcionários e tal. E ali, uma hora eu pergunto, você sabe alguma coisa de nazismo? Já ouviram falar da nazismo na Varig? E eles, nossa, foi que nem uma palavra pólvora, assim, né? Na mesma hora eles fecharam tudo, não me mostraram mais nada, já disseram que não tinha nada, que esse tema não tinha, que não sei o quê. E na hora eu não entendi muito na realidade, por que que era tão tabu aquilo, fazia tanto tempo, né? Nós já estávamos na década de 80 e aquilo ali, lá nos anos 40, meu Deus, eu me surpreendi assim com a rapidez com que eles fecharam tudo. Depois eu fui entender, né? A Varig é uma empresa de alemães. E aí eles tinham sofrido muito, né? Muitos boicotes na Segunda Guerra, muita perseguição. O próprio Otto Maier, que era o presidente da Varig, ele foi obrigado a sair, renunciar à presidência para o Rubem Berta por causa dessa questão dos alemães. Então eu toquei num tema muito sensível, muito sem ter a menor ideia, porque eu não sabia nada de aviação. Na minha família não tem ninguém da aviação. Não tem. Eu não tinha lido muito ainda, porque eu estava recém começando a pesquisa. Então foi bem complicado. Na verdade, tinha muito pouco material, né? Até hoje a gente encontra pouca bibliografia da aviação, livros, vamos dizer assim, que contem mesmo uma história a partir de uma documentação e tudo mais. São ainda poucos pesquisadores que se debruçaram ali para pesquisar essa história. Então, a gente ainda tem uma certa limitação. Há 30 anos atrás, então, era uma coisa, um tema assim muito fechado para poucos mesmo. E foi aí que eu comecei, né? E cada vez me interessei mais, tentando procurar subsídios. Eu me lembro que o meu pai é arquiteto, ele voava muito porque ele tinha escritório em São Paulo. Então ele fazia muita ponte aérea durante um dia trabalhava em São Paulo, 3 dias trabalhava no Rio, e então era sempre assim. E um dia ele me liga e fala: Ih, Cláudia, já tem um sujeito aqui que eu encontrei o livro dele no aeroporto e ele já escreveu o que tu quer escrever. O livro dele é A Breve História da Aviação Comercial Brasileira. E eu fiquei, nossa, me manda esse livro, pelo amor de Deus. É tudo que eu preciso, é esse livro da Breve História, né? E aí foi quando eu li o livro do Aldo Pereira. Esse livro é fantástico, né? A gente também é outro que é dos esgotados, porque ele escreveu em 87. Então, e ele faz um histórico, né? Ele era aviador da Condor, depois foi da Cruzeiro do Sul, e aí eu conheci ele, foi uma maravilha na minha vida, assim, porque ele me ensinou muito das coisas que depois eu fui aprendendo, né? E também me apresentou ao Sindicato dos Aeronautas. Eu entrei por essa porta, vamos dizer assim, né? A porta do trabalho, né? Conhecendo os trabalhadores da aviação. Então, é muito gratificante, assim, porque eu nunca tive aquela coisa assim de eu sou de tal empresa, eu venho de tal empresa, eu tenho essa camiseta ou não, porque como eu entrei pelo sindicato, eu sempre apreciei as diversas empresas, né? As extintas, as que já tinham terminado também. Então foi muito gratificante e uma sorte mesmo, porque o meu pai achou aquele livro no aeroporto, naquela época tinha aquelas banquinhas, né, no aeroporto, e me ajudou muito a, a conhecer. Claro que depois, quando o curso começou aqui em Porto Alegre, né, eu sou professora do curso de Ciências Aeronáuticas, aí a gente
tinha uma ligação muito forte com a Varig, porque aí eu conheci um outro lado, né? Não só pela porta do museu lá, mas porque eu conheci os comandantes, eu conheci os copilotos, eu conheci gente que trabalhava nas gerências, diretor de operações e tal. Então, aí foi uma outra inserção, vamos dizer assim, né? Mas eu já tinha feito meu trabalho, que o meu trabalho é da década de 90, o mestrado, né? Então, eu já tinha até eu acho que eu fui convidada para ir fazer parte desse curso por causa desse trabalho, porque eu acabei tendo que me envolver muito com a aviação, me apaixonei mesmo, eu acho que a gente se apaixona pelo objeto de estudo, assim, e a aviação é quem começa a estudar, a entrar nesse setor, começa a ficar muito apaixonado, né? São os aficionados aí da aviação sabem o que eu estou falando, né? Cada vez a gente quer mais, cada vez a gente quer conhecer mais. E, e foi esse meu início, né? Me aproximar por uma via acadêmica, né? Que era da pesquisa, e para fazer um trabalho, né? De mestrado. Eu, eu, eu vi que você tem bastante artigos, né, interessante que você publicou e participação nisso e também outros tipos de livros, né, que você fez, né? Isso que você mostrou de Congonhas, o É da outro América sobre do da Sul, América né? do Sul, Da né? aviação da América do Sul. Isso. Agora, entre todos esses trabalhos que você teve e está contando como foi seu início, né, através desse trabalho na aviação, qual foi o que mexeu mais com você, o que mais te impressiona, que você fala assim, nossa, esse aqui é o melhor trabalho que eu fiz na minha vida? É esse aí que você tem na mão, aí é a crise nas alturas, né? Porque talvez tenha sido o que eu demorei mais, né? Porque ele foi para o doutorado e ele tem. Eu levei 4 anos para fazer, sabe? Então, na realidade, é que dá uma pesquisa maior, aquela coisa toda. Mas, na verdade, é porque ele partiu de uma angústia dos meus alunos. Então, eu também tenho um apego muito grande por esses ex-alunos, né, que passaram por mim. A gente agora parece que está na turma 38 já. Então, são muitas turmas, né, que foram ao longo desses anos todos passando. Pilotos maravilhosos que hoje estão lá voando nos Emirados, que estão voando no Vietnã, que voam na Coreia, que voam no Brasil. Que é como se fosse da minha família, assim, sabe? Porque como se fossem filhos, na realidade, que estão espalhados pelo mundo. E quando a gente se reencontra, eu adoro ir no aeroporto, porque eu sempre encontro alguém que foi meu aluno, que é meu conhecido. Então, para mim não é sacrifício levar ninguém ou ir buscar ninguém no aeroporto, porque é um lugar onde fatalmente eu vou encontrar alguém. Até é interessante isso aí, porque muitas vezes vou com ex-alunos também, isso é muito lindo também, quando a gente pega uma aeronave, aí, um avião, e escuta que tá quem é que está na cabine, e aí fala o nome e foi um aluno meu. Então, isso aí para mim é maravilhoso. Tem muitos na Azul hoje, muitos, muitos. Então, é meio comum assim eu encontrar. Mas em 97, mais ou menos, 98, quando eu entrei no doutorado, estava entrando uma crise muito grande na aviação. E aí eu me lembro que os alunos da primeira turma, que tinham entrado em 94, eles estavam quase se formando. E a gente tinha uma mentalidade que, como tinha um convênio com a Varig, a gente praticamente a gente ia formar eles e eles iam ingressar na companhia aérea. Era uma coisa que durante aqueles 2, 3 anos a gente foi acreditando naquilo. Até porque a Varig fazia muito tempo que não recrutava, que não tinha recrutamento, e tinha uma questão assim de que alguns pilotos estavam se aposentando e que ia abrir lugar. Porque como é que era antes, né? Isso é interessante a gente falar. A Varig, ela fazia a seleção, ela já dava o uniforme, ela dava o hotel, ela pagava o curso, o aluno ganhava tudo. Ele já era quase um funcionário quando ele passava na seleção da Varig. Agora,
ele teve que pagar o curso, ele teve que pagar as horas de voo, ele não era funcionário de ninguém e ele estava esperando a formatura e aquela lista de senioridade, porque a lista de senioridade ela ia ser de acordo com as notas. Então, aquele aluno que tivesse o coeficiente de rendimento lá, nota 10, por exemplo, ele ia ser o primeiro colocado. Aí vinha o 9,8, o 9,7, e eles brigavam por décimos. Era até difícil para os professores, assim, porque todo mundo ligava muito para a nota, todo mundo queria muita nota, porque sabia que a nota ia, de certa maneira, ela ia te ajudar a entrar mais rápido ou mais lentamente na empresa, né? Então, isso aí, claro que eles iam ir chamando de acordo com a necessidade. Então, a gente imaginava, vão chamar 15, vão chamar 20, vão chamar... Não, a gente não tinha essa ideia também. E aí começa a crise, né? Começa a crise desesperadora, assim, e eles estavam muito angustiados e vinham falar com a gente e tal. Ai, como é que vai ser? Meu pai vendeu o carro para pagar minhas horas de voo. Meu pai empenhou a casa, não sei mais o quê. E aí, se eu não tiver emprego? E era tão difícil aquilo, sabe? Como é que a gente ia responder? Eu não tinha, sabe? A gente queria fazer o melhor curso do mundo, mas a gente não sabia se o mercado ia absorver. E eles estavam ficando muito bem formados, mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pesquisar no passado, eu vou lá para trás para saber como é que foram as crises e para entender o que é uma crise na aviação, para poder ajudar essas pessoas a entender que as crises passam e daqui a pouco vai vir um outro momento melhor. Então, porque eu tinha essa certeza, porque a história nos dá essa certeza, porque a gente sabe, agora mesmo, quando teve a pandemia, eu dizia para os alunos, olha, gente, isso aqui a gente está vivendo um momento terrível, um momento de ficar em casa, um momento de se cuidar, mas eu sei, porque eu já estudei a gripe asiática, eu já estudei a peste negra, eu já estudei vários outros momentos de peste ou de epidemias, e a gente sabe que elas têm um ciclo e daqui a pouco elas passam. E aí isso dava esperança para mim e dava esperança para eles também. Então eu fui para a história por isso, descobri muitas crises no passado e como cada uma delas deixou ensinamentos, né? Então acho que isso me tranquilizou e realmente foi o que aconteceu, né? Quando eles se formaram, foram até inclusive disputadíssimos, porque a TAM estava precisando de pilotos e a Varig precisava de pilotos também. E aí houve uma disputa por esses eram 60 alunos da primeira turma que foram logo para o mercado, né? Então a gente aprendeu também que às vezes são ciclos que demoram mais tempo, a pessoa vai ficar 2, 3 anos esperando, às vezes é muito rápido, às vezes está se formando e a empresa já está chamando. Então, depende, né? Depende um pouco da conjuntura do mundial, depende da saúde das empresas, e tudo isso, né? Eu acho que foi uma investigação importante para a gente entender um pouco como é que funciona o mercado. Não tinha trabalhos nesse sentido, né? Então eu me lembro que foi bem complicado, assim, até para achar o material. Muita coisa eu peguei da imprensa, né? Por exemplo, 61 foi um período muito crítico. As empresas quase todas quebraram, que era aquela época do governo do Jânio Quadros. Ele foi um presidente e ele fez uma desvalorização do dólar e desvalorizou a nossa moeda, né? Na verdade, ele fez uma desvalorização do nosso dinheiro, né, em relação ao dólar. E a aviação é muito ligada ao dólar. E, nossa, aquilo ali foi um pânico, vamos dizer assim. Foi aí que a Real, era uma companhia passada aí, acabou quebrando. Na verdade, ela não quebrou, né? Ela foi vendida para a Varig. O Rubem Berta foi meio que obrigado a comprar a empresa que estava quase quebrando para dar uma solução para os funcionários e coisas do tipo. Ele, na época, não queria comprar, mas ficou meio constrangido, né, com os pedidos do governo. E logo na sequência, o Jânio ele renuncia.
E o Beta, então, ficou sem as garantias que ele... Mas, no fundo, foi bom, né? A Varig cresceu bastante com adquirindo a Real, mas tudo isso eu voltei, né? Como se estivesse voltando desde o início da aviação no Brasil para entender as diversas crises e chegar até lá aonde a gente estava, né? Que era o... Na realidade, o meu orientador fez eu cortar. E eu cortei em 75, porque a tese ia ficar muito grande. Mas eu comecei em 27, fui a 75, porque 75 foi quando a Cruzeiro teve as suas ações absorvidas pela Varig. E a Varig ficou praticamente com monopólio, porque já tinha comprado a Real, depois absorveu as rotas da Panera, e aí, finalmente, a Cruzeiro. Então, deu um período histórico de tamanho razoável, né, para não ficar muito extenso. Né? Desse aqui que você está falando, É só para o isso pessoal aí. entenderem, né? Pessoal Esses entenderem isso. do trabalho, né? Porque na história a gente tem que não pode trabalhar com períodos muito longos, porque senão você não consegue aprofundar, né? Então a ideia do limite, porque o ideal para mim na época, né, era chegar no 98. A gente, como aluno, a gente quer fazer tudo. Aí vem o orientador e corta. Exatamente. Aí fala para você, deixa para a próxima, deixa para o doutorado ou para o pós-doc, ou para um artigo. Isso, exatamente. Futuro livro. Porque senão fica, né, infinito, assim, não dava, né? Tinha um tempo que eu tinha que entregar o trabalho também. E eu acho que é um período de muita criatividade quando o aluno está no doutorado. Ele quer fazer tudo, ele quer, né, ir longe, assim. Então É é bom ter alguém. engraçado isso, né? Porque quando você está fazendo a graduação, você tenta... Tem até medo de fazer um TCC, quando é a primeira vez, você nem sabe como fazer, então você torce de fazer um trabalho curtinho, o mais curto possível, porque você não sabe direito como vai escrever, o formato e aquela coisa nova, procura encontrar alguém que entenda o que já fez, que possa te ajudar, não é isso? Aí depois você já vai conhecendo um pouquinho mais, vai fazer o seu mestrado, vai uma dissertação, ainda fica um pouquinho de dúvida, chega no doutorado, você já quer tudo, não quer mais. É diferente daquele do início. É verdade, é verdade. A gente vai ficando mais, parece que com mais fome, né? Aí depois que você conclui, fez um monte de coisa que no início você acha bonito, maravilhoso, passa um tempo, você olha e fala assim, puxa, deveria ter feito mais, não ficou legal aqui, você quer arrumar, mas já foi. Acontece. A gente é muito crítico, né? Eu acho que hoje em dia eu já olho com olhos mais carinhosos, assim, né? Tanto que quando você me perguntou, é um trabalho que eu gosto. Mas eu levei muito tempo para publicar. Muito, porque eu defendi em 2001. E só fui fazer em 2013. Porque 2013? É aqui, ó, Porto Alegre 2013. E agora? Eu achava que o meu público era o público da aviação, eram os pilotos, e aquele trabalho com muita citação, com muita nota de rodapé, aquilo não ia agradar. Então, eu reescrevi o trabalho para tornar ele mais... de mais fácil leitura, né? Então, tinha essa preocupação também, que hoje eu vejo que não é importante, não. O importante é logo ir publicando, ir fazendo, vamos dizer assim, né? Porque aquilo que está escrito, ele fica, né? Ele tem um sentido, porque outras pessoas que estão longe de você podem ler. Então, por exemplo, eu moro aqui em Porto Alegre, algumas pessoas me conhecem, aqui eu posso dar palestra, eu posso dar minhas aulas, mas e a pessoa que mora lá em Manaus, né? A pessoa que mora lá, né, no interior do Brasil, como é que ela vai saber? Então, eu acho que o livro ainda tem essa função, né, da facilidade, né? Que as pessoas podem manusear, podem ler com calma. Ter acesso, né, Cláudia? E só acrescentando o que você já está falando, ajudar também, porque se a gente for comparar naquela época mesmo que você estava dizendo assim, nas décadas de 80, né? É diferente do que nós estamos vivendo hoje, porque naquele momento, naquela época, quem era piloto
e terminar como piloto, e isso que ele sabia fazer, e ele não se via fora da aviação porque ele não sabia o que ia fazer fora da aviação, a maioria, né? Isso. Hoje em dia, nós temos esses pilotos, nós temos tripulantes das várias áreas, mas sim, a maioria deles hoje estão fazendo faculdade, estão procurando pesquisas, outros estão na área acadêmica. Então, quando você tem material, né? Você tem isso, você precisa, assim como você falou agora há pouco, no início, né? Te ajudou bastante aquele livro que seu pai achou. Então, é Isso. legal quando tem as publicações, porque você também tem um contato, assim como você disse, e ajuda também nas pesquisas para quem está Outras estudando hoje, porque hoje em dia a maioria mudou, né? Mudou. Exatamente. Você parte de alguma coisa que já existe, né? Você faz uma pesquisa, nem que seja no Google, né? Vamos dizer assim, mas aí você já pega algum texto escrito. Então é importante ter deixado isso aí por escrito, né? Sim. Na época eu não valorizava tanto como eu valorizo hoje, né? Porque eu achava chato também ficar revisando e publicando, era trabalhoso, né? Então, mas graças a Deus, quando eu entrei no pós-graduação, a gente é muito cobrado, né? Então não tem esse gosto ou não gosto, todo ano tem que produzir. Então, eu meio que me forçava a fazer, né, a fazer trabalhos, a fazer pesquisas, porque isso é um dos critérios, vamos dizer assim, para você ser um professor permanente dentro de um programa de pós-graduação. Então, não tive assim, muitas opções, na verdade, né? Mas hoje em dia eu olho, especialmente os artigos, né? Hoje mesmo eu fiz parte de uma banca, uma menina do Peru, bacana, né? Ela trabalhou em aviação no Peru e na América Latina. E ela disse que foi muito importante os artigos sobre as mulheres na aviação que ela leu, porque era um trabalho sobre mulheres na aviação no Peru. Então, acho que eu publiquei esses artigos, acho que na década de 2000, ali, no comecinho da década de 2000, então, e eles estão na internet, e ela conseguiu ter acesso lá no Peru. Então, isso foi bacana também, né? A gente vê como essa cultura aeronáutica, ela circula, né? As pessoas se interessam, leem, gostam de falar sobre isso também, né? De ler sobre isso. Verdade. Sim, é verdade. E o bom é que, mesmo que esteja em português ou não, Sim. hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda bastante. É verdade. Então, se você estiver no idioma que estiver e não souber, não entender, você copia, põe no tradutor, faz alguma coisa, mas acaba tendo esse acesso, né? É Com importante certeza. estar tendo esse acesso. Cláudia, eu queria te fazer uma pergunta. Você fez essas pesquisas aqui, você limitou, já explicou que limitou até 75. Agora, nessa parte onde você fala sobre as empresas fundadas no Brasil desde aquela época, e se a gente for comparar com hoje, você tem acompanhado isso? Se nesse período aí foram mais fundadas e tiveram mais do que hoje? Porque se a gente for ver empresas aéreas hoje no Brasil, São pouquíssimas, né? Dá para contar. Essa pergunta é muito legal, Fabi. Muito obrigada por ter feito. Assim, é interessante se você botar numa linha de tempo, né? Lá em 27, quando começaram as duas no mesmo ano, né? A Condor e a Varig, inclusive parentes, vamos dizer assim, porque elas eram feitas por alemães, com equipamento alemão, né? E tinham uma importância muito grande. Na ideia da venda, né? A venda de equipamento aeronáutico, porque quem é que compra avião? São empresas, né? Os aviões não são comprados por pessoas, que não é que nem carro, né? Que você vende para a sociedade. O avião não, você tem que vender ele para a empresa e peça de reposição e tudo que vem junto. Então, ajudar a fundar empresas no mundo era um pouco, vamos dizer assim, um pouco obrigação também desses fabricantes, porque eles botavam um dinheiro nisso também, porque era importante. E aí a gente tem uma americana, né, que vai ser subsidiária da Panam, que é a Panair, e a gente tem a francesa também, que é
vamos dizer assim, a França é de 33, né? Mas já vem dentro dessa origem da aviação francesa, que nunca foi só de correio, ela não chegou a carregar passageiro, tá? Então, no começo, 3-4, é 3-4, e aquilo vai mantendo 3-4, 3-4, 3-4, até que quando chega no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma explosão de companhia aérea. Vão ter quase 20 companhias aéreas. Era uma maravilha. Eu imagino que para o piloto era o melhor dos mundos, porque praticamente todo dia abria uma companhia nova. Só que elas não duraram muito tempo, porque a aviação não é para amadores, né? Você não vai ali e abre uma empresa aérea e dá tudo certo e você já começa a ganhar dinheiro e... Não. Então, o que aconteceu? Logo Fora das depois da guerra... exigências, né? Porque a gente não está falando sobre a questão de dinheiro, é muita exigência, tem muitas coisas para seguir, muitos órgãos, né, que tem que cumprir. São várias coisas que eles têm que cumprir, né? Desde o momento em que eles vão pegar essa aeronave, antes mesmo, né, a homologação inteira com os órgãos aí competentes, aeroportos, onde vai decolar, onde vai, vamos dizer, estacionar, entre aspas, né, a aeronave, tudo tem, né? É muito Então, tudo regulado, né? dinheiro, É um né? setor muito regulado, com muitas regras, Sim. na realidade. Questão de segurança, tudo mais é muito exigido, né? Muito mais exigido do que outras Exato. Que outros empresas, né? setores da economia, né? Sim. Além disso, a gente sabe que, historicamente, ela tem uma rentabilidade muito baixa, em torno de 3%. Imagina, um comerciante, né, quando ele vai vender uma camisa, uma camiseta e tal, ele vai botar 50% em cima, ele bota 100% em cima. Aqui na aviação, não, a gente trabalha com 3%, que é uma margem muito pequenininha. Se Porque qualquer tudo é coisa... caro. E senão as pessoas também não compram, né? Passagem, né? Porque Exatamente. tudo acaba sendo caro. Por isso que antigamente, eu acredito, né? Que por isso que antigamente você andar de avião era muito mais limitado. Hoje está mais acessível, né? Exatamente. Mas antigamente já era mais limitado, Hoje né? tem esse crediário, né? A gente tem essa ideia também de parcelar no cartão. Sim, Antigamente não tinha isso, né? Então, há algumas facilidades da questão do crédito, mas o pós-guerra, a gente tinha muito DC-3, C-46, são aviões que sobraram da guerra. Então, também estava muito barato. Você ia lá, eu me lembro, tem o livro do comandante Bordini, ele fala que você botava US$ 10.000 no bolso e ia até Natal e comprava um avião. Então, ali surgiram muitos picareta também, que iam lá e compravam o avião, botavam para voar e não tinha as regras tão, vamos dizer assim, exigentes como a gente tem hoje em dia, né? E aí surgiram muitas empresas, mas a grande maioria não durou. Aí a gente tem um período muito grande de fusões, aonde uma vai comendo a outra, vai juntando com a outra e tal. E aí que a gente chega ali na década de 60, que vai ter uma crise bem grande, e aí de novo a gente volta para as 4. De novo... Então a gente teve, é como se fosse uma ideia que você abre e fecha, abre e fecha. Então é sempre um movimento nesse sentido, né? Mas a linha lá das 4, vamos dizer assim, né? 3, 4, é a que permanece, né? Não temos mercado também tão grande como o mercado americano, que comporta muito mais empresas, né? Tem alguns limitadores aí. A gente depois também começa a ter as crises do petróleo, né? Quando eu por exemplo, estou sempre monitorando o preço do barril do petróleo. Já é quase um vício meu, né? Eu fico sempre olhando aquilo ali, porque eu sei que se passar 110, 114, chega a 120, tragédia. Meu Deus do céu, vai subir o preço da passagem, vai diminuir o número de passageiro, vai não sei o quê. Então, a gente tem que estar... Então, quando tem uma guerra no mundo, nossa, provavelmente, se for na região do Oriente Médio, então... problema, né? Ataque terrorista, epidemia. Então, a gente tem que estar sempre de olho também no cenário, né? O que tá vindo aí? Então, tudo isso afeta muito a aviação. A aviação é um setor muito sensível. Afetou outros setores também,
né? A questão do petróleo vai afetar, mas é que 40% do custo do avião é petróleo, então não tem como não afetar, né? É uma questão muito... Tá, assim, grita muito. Claro, equipamento todo importado, grande parte das peças de reposição, treinamento de pilotos, muitas empresas têm que fazer Fora treinamento. do Brasil, Tudo isso é custo, né? Isso é muito alto. Às vezes o Custos passageiro, altos. ele acha que a passagem é muito cara, mas ele não vê o que tem atrás, né? Quer dizer, assim, para aquilo ali decolar, para aquela máquina sair do chão, tudo que envolve a preparação para o voo, os mínimos detalhes que tem que ser pensado. Aí a pessoa atrasa 10 minutos, ai meu Deus, atrasou 10 minutos, já vou entrar na justiça contra essa empresa, porque o passageiro ele quer sair no horário e chegar no horário. Aquilo ali é uma matemática pura, né, na realidade. Então, ele não está nem aí se teve mau tempo, se teve aeroporto que fechou, se teve engarrafamento na marginal e o comandante não chegou. Não é problema dele, entendeu? Então, é complicado assim, a gente ver os dois lados, né? Ter essa... Eu tenho muita empatia, sabe, com o pessoal que trabalha no setor, porque eu sei as dificuldades que eles passam, né? Os estresses, os perrengues. E quando tu olha ali, né, como passageiro, tu quer tranquilidade, tu quer que não tenha turbulência, que teu voo chegue... se puder chegar adiantado, melhor ainda. A gente tava brincando esses dias, né, que viajamos assim, e pegamos bastante turbulência, né? Uhum. E tinha crianças, até que tinha bastante Uhum. criança nesse voo. Os adultos todos, ninguém falava nada. E as crianças, parecia que estava na montanha-russa. Isso mesmo, né? Eu amo de paixão uma turbulência. Eu durmo muito bem no avião. Eu tenho essa Não consigo facilidade, assim. dormir, não. E aí, com turbulência, eu acho mais gostoso, entendeu? Assim, porque eu tenho muita segurança. Na realidade, eu sei que é um transporte muito seguro, que tem uns índices muito bons de segurança, que são muito bem treinados. Então, para mim, é muito tranquilo. Mas eu conheço pessoas assim que não conseguem nem falar, que se apavoram, que sentem muito medo. E a gente está encontrando agora muitas pessoas que estão voando pela primeira vez, né? Então, isso também a gente tem que ter uma certa empatia também pelo desconhecido, né? Porque agora, outro dia mesmo eu viajei, do meu lado sentou uma senhorinha já de certa idade, e ela não imaginava como é que colocava o cinto. Então, eu estava do lado dela, tive o maior prazer em mostrar e tal, mas é uma coisa tão meio óbvia que a gente fica pensando como que ela não sabia, né? Mas aí eu entendi, porque era a primeira vez que ela estava voando, né? Acontece, a gente acha assim. Às vezes, Acho até que mesmo no não, né? aeroporto, que ficam perdidos, não sabem para onde ir. Eu Isso. encontrei uma senhora também agora, assim, e ela estava viajando sozinha, e ela pedindo, por favor, informação e mostrando no celular, assim. E ela falava só espanhol, até eu não consegui me entender com ela, né? Sim, deu sorte, né? De encontrar uma praia ali. E a gente tenta auxiliar ela, ela ia com medo, e por acaso o nosso portão também de embarque era do lado, né? Era o número dela e do lado era o nosso. Eu falei, pode ir com a gente. Sim. Ela ficou muito feliz. Eu fiquei meio assim com ela. Eu falei, puxa, deve ser difícil você não Muito saber, meio se perder, né? O sabe, idioma, deve ser os difícil, né? aeroportos são muito grandes, Sim, né? Muito grandes. E todo mundo com
muita pressa, muito desumano, no sentido de ninguém quer dar informação, ninguém quer parar ali para te ajudar, todo mundo sempre correndo, quer ir pro seu. E como você sabe que às vezes você vai levar 20 minutos até chegar no seu portão, você às vezes nem pode ficar parando muito para dar atenção, você já ficou parado na segurança, você já chega lá estressado, você já ficou mostrando o passaporte, você já não sei. Então, eu acho que também acontece isso, sabe? As pessoas estão, assim, viajando num nível de angústia muito grande, porque você não sabe o que vai acontecer, se você vai ser parado, se você vai ser revistado, se você vão mandar tirar tudo da sua mala, se você botou uma garrafa d'água e se esqueceu, vai ter que jogar fora. E isso são muitas regras, né? Tá muito. Aquilo que era uma época foi muito glamouroso, agora não tem glamour nenhum, Tem muita gente reclamando também, porque esse negócio da água, por Sim. exemplo, né? É uma coisa assim que as pessoas reclamam muito na hora, manda tirar sapato, essas coisas. Sim. E acho engraçado porque eu tive essa experiência, né, de vou tirar o meu sapato, tá? Tirei a minha e minhas duas filhas praticamente maior que eu, mas são menor de idade. Mas fala, não, ela não precisa tirar, só você. Eu falei, estranho, né? Para mim não fez sentido. Não é verdade. Podia ter botado... Se você Porque fosse uma terrorista, podia ter botado a bomba no sapato delas, né? você entendeu? Então eu falei, não tem sentido, ou eu não né? É verdade, é verdade. Tu vê que isso tudo é treinamento, né? Eu acho que essas pessoas estão mal treinadas também, né? Na Mal realidade. treinada porque eu entrei normal e eles Uhum. pediram, depois de entrar do raio-x ali, pediram para que eu sentasse e tirasse o tênis. E a minha filha estava vindo na sequência, pegaram meu tênis, voltaram para poder passar meu tênis, sem a Sim, bota, na verdade. E o rapaz que estava revistando perguntou para o outro se era necessário tirar. Perguntou a idade dela, aí ela falou a idade e perguntou se podia ou não tirar, né? E aí eu uhum. falei assim, puxa, mas não entendi isso. É verdade. Eu concordo O contigo, tá? sapato, essas coisas, ela é maior que eu, assim, se for olhar, assim. Não estou falando só pelo tamanho, mas não fez sentido Não, para mim isso, né? porque a aviação é padrão, né? Ou é ou não é. Ou é perigoso estar com sapato ou não é, né? Então, eu acho que também concordo com você. A gente estranha e a gente até tem explicação para isso, né? Muitas vezes são funcionários terceirizados, muitas vezes eles estão ali na segurança, não estão nem sabendo o que eles estão realmente fazendo, né? Então, eu não vejo sentido nenhum em tirar, por exemplo, pinça e tesourinha de unha. Quem é que vai sequestrar um avião com uma tesourinha de unha? E hoje em dia, as portas do pessoal do cockpit fica trancada. Que história é essa de ir lá ameaçar com a tesourinha, né? Então, eu não vejo muito sentido, mas eles tiram. São tipo regras que foram pensadas uma vez e nunca foram questionadas, eu acho, assim, sabe? Então, é um pouco duvidoso, né? Agora, eu não sei, sabe, ao mesmo tempo, tiraram, primeiro teve uma época que tiraram todos os faqueiros, né, do avião. Agora retornaram com os faqueiros. Então, a tal da faca foi perigosa, agora parece que não é mais. E assim vai, né? São muitos critérios é, dúbios e pouco explicados também. Ninguém vai lá e te informa, olha, não pode isso, isso, isso por causa disso, disso, daquilo. Sabe o que acontece, Cláudia? Eu acredito que seja também algumas coisas que precisa ser atualizado com o momento que a gente está vivendo hoje. Sim. Não estamos falando aqui apenas dessas regras que a gente tem na aviação, mas sim de uma forma geral, na própria legislação, você vê muitas coisas assim que não faz mais sentido com o que a gente vive hoje, É né? verdade. Você vê lá estatutos, né? Aquele estatuto de idoso, estatuto de criança, adolescência. Tem umas coisas que parecem um contradiz o outro. Então, é uma coisa assim que você fala assim, precisa ser repensado isso de uma forma que hoje nós estamos vivendo numa outra época e algumas coisas precisam ser atualizadas. Já não é mais como antes, né? Como era antes. E estou falando não apenas desse jeito, mas sim na formação.
na própria formação. Na própria... Porque isso, por exemplo, o curso de agente de aeroporto, nós temos conteúdos aí que fala especificamente de agente de aeroporto, da profissão em si, e nós temos aí o conteúdo de cargas aéreas, onde falamos de raio-x, o que pode, o que não pode, quantos ml, nacional, internacional, quantidade, peso, todas essas coisas, né? O porquê. Então, você estuda, você vê, tem conteúdos de outros cursos, assim, que você vê que está muito ultrapassado, que não está E não mais faz como mais tem que ser, né? porque, na verdade, lá no passado histórico, teve um caso de um cara que tentou botar uma bomba no salto do sapato. E isso permaneceu, sabe? Assim, com uma regra. Não, tudo bem, tem coisas que a gente fala não, tudo bem, até faz sentido, tem coisas que não, mas eu acredito que muitas coisas, assim, tem que ser modificado desde o momento da formação, tem que ter uma modificação ali. Muitas coisinhas aí que você ainda vê que você vai fazer a prova da ANAC, que são coisas que não insiste mais e ainda tá lá. É verdade, Né? é verdade. É aquela coisa que vai pela inércia, né? De certa maneira, não teve alguém que chegou e olha, a partir de agora a gente vai fazer uma revisão disso aqui. Eu concordo. Então, são detalhes assim, né? De repente tem algumas profissões que dentro da aviação que já não está mais, não existe mais, né? E ainda está lá dentro dessa legislação que é considerado isso, e de repente, não sei, bom, enfim. Eu ouvi falar da questão das horas, né? Por exemplo, assim, uma coisa é você voar no DC-3 e o esforço físico que você precisava para fazer aquilo. Outra é você voar num 777. Então, essa mudança tecnológica, o esforço, vamos dizer assim, para fazer um pouso, uma decolagem, que você tinha lá na década de 60, é completamente diferente. Muitas legislações elas permanecem para aqueles equipamentos ainda, vamos dizer assim, pensadas, né, para aquele tipo de mão de obra que fazia aquilo. Então, tudo isso, vamos dizer assim, eu acredito que vai sendo reformado, mas muito lentamente, sabe? Não é na velocidade que a gente tem as mudanças, né? Porque a sociedade está indo muito mais rápido. Mas também a gente percebe que muitas coisas também modificaram e para melhor, né? Mas assim como você falou, lentamente. E não foi uma coisa assim que falaram, vamos mudar hoje e pronto. Alguém teve que ir lá, mostrar, brigar, defender, escrever, fazer as coisas. Aí chegou uma hora e falou, não, para aí, vamos ver se isso aí. As mudanças não são fáceis, né, Fabi? É mais fácil aquela ideia das permanências, uma zona de conforto, né? Então deixa assim, né? Tá bom, tá funcionando e vamos. E isso eu acho também que a gente precisa atualizar, né? E principalmente na formação, porque imagina, você leva 3, 4 anos para formar, 2, 3 anos às vezes para formar, e aí quando a pessoa está formada, já aquilo já não vale mais, né? Então é difícil, né? É duro. A gente está, nós acompanhamos isso também, então é assim mesmo. Uhum. Vai mudando, por exemplo, o caso ali dos comissários agora, né? Até dezembro era isso, agora aquilo, e de repente você vê que a empresa ainda quer, né? Faz diferença que você tenha, né? Até eles se adaptarem nisso. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Como é que vai acontecer. Então, porque a gente sempre tem assim, o comissário em si, ele está dentro, né, da aeronave e tudo, mas ele está como um agente de segurança. Sim, A função dele é segurança. Então, ele é que tem aquela formação, de repente, daquele piloto que... complementado do piloto, por exemplo, porque, de repente, o piloto não tem um treinamento de selva, né? Marinharia, a parte prática assim, de primeiro socorro, de outras coisas, que se por acaso acontecer, você tem ali o comissário já treinado nisso. O piloto, ele está treinado com a parte mais técnica, né? Então, a não ser que ele tenha interesse, vai lá fazer por fora, mas a obrigação dele é mais técnica, isso é exigido dele, né? E eles praticam bastante, estudam muito,
né? O tempo todo tem que estar fazendo reciclagem, tem que estar fazendo simulador, tem que fazer muitas coisas para que eles possam estar prontos para qualquer momento Sim, olha esse precisar, né? gente que teve, acho que foi no Japão, né, que eles conseguiram fazer uma evacuação ali em segundos. Isso aí salva vidas, né? Quer dizer, Sim. é a função dos comissários. Mas às vezes eu vejo muito assim, mais pelos passageiros, assim, um certo desconhecimento também da importância, né, que tem a equipe de comissários, que são os anjos, Sim, vamos dizer assim, né? sim, Samuel. E você que tem, não estou falando você, Cláudia, mas as pessoas que têm medo de voar, Uhum. ele vai entrar e olha a cara do comissário. Se de repente acha que esse comissário ali não transmite segurança, esse passageiro não vai voar em É paz. verdade. Agora, na hora que ele entra e vê aquele comissário disposto, sabe que é um profissional, que se acontecer alguma coisa aí, pode depender dele, Uhum. né? Confiar, ele vai com certeza voar com mais segurança. Então, imagina numa turbulência forte e o comissário ficar saindo, gritando e correndo, todos vão ficar desesperados. Mas você vê aquele comissário tranquilo, tu fala assim, não está acontecendo nada, está tranquilo lá, está conversando, está sentado ali, você se sente mais confortável. É Com tudo psicológico É também, muito né? psicológico, exatamente. É uma Então, figura, eu acho, muito importante, porque ele te passa, né? É o teu maior contato, porque quem é que tem contato com o piloto? sim, então, o piloto não tem nem tempo para isso, ele tem que estar preocupado com outras coisas. Então, É, o comissário já surgiu para isso, justamente para que ele tenha essa função de poder exatamente. cuidar desses passageiros. Então, ele tem uma formação específica e pronta para isso, Exato. né? Ele Eu, não uma hora, pode ser um dou comissário conta, esse fraco, olho né? no olho é com o comissário, né? Quer dizer, a gente até tem vontade bacana quando o comandante fala, né? A voz já é importante, né? Interessante isso aí. Então, aquele speech que ele faz já é muito importante. Agora, Sim. quem está ali fisicamente na tua frente e tu tem acesso é o comissário, né? Aqui o Daniel, ele escreveu assim: boa noite, me chamo Daniel, comecei o curso de comissário semana passada e atualmente sou cabeleireiro, barbeiro. E hoje meu cliente piloto falou da importância do comissário e deu exemplo do Japão. Então, você não tem como você dizer não. Todos os que estão na aviação, como você disse no início, Cláudia, isso, para acontecer um voo, precisa de muita gente se mexendo, desde o momento em que vai comprar passagem, em que vai estar auxiliando aquele passageiro, depois vem um agente de aeroporto que vai estar lá fazendo check-in e tudo mais. E nesse meio aí, você tem o despachante que já está monitorando, já preparou a rota, já preparou tudo para dar para o piloto, você tem o piloto, você tem os comissários, você tem muita gente se mobilizando ali. É Você verdade. tem o pessoal de fora, né? Os balizadores, o pessoal, né? Sim, os Que está mecânicos. lá, você tem os mecânicos que revisaram antes que a aeronave está apto, se está legal para ele poder sair, para poder voar. Olha só, É, é um grupo. é muito complexo. Não dá para ser sozinho, falar, não, eu vou pegar a aeronave, vou embora com o pessoal. Não tem como. A não ser que você seja tudo, né? Você seja piloto, despachante, né? Você seja um Dove, o comissário, e tudo isso. Então, precisa de É verdade. muita gente, é uma É equipe. uma equipe, é. Por isso a ideia também do trabalho em grupo, né? O trabalho em equipe, porque cada um tem a sua importância, eles formam os elos da corrente, né? Então, no momento que um falha, todos vão falhar, né? O Porque modelo Raytheon, bacana. organizacional. Falhou um, vai embora tudo, igual o dominó, né? O Exatamente. dominó, aí veio um, caiu, derruba tudo, né? Derruba tudo. Isso mesmo. Bacana ouvir os depoimentos, eu acho bacana isso, ver assim que as pessoas, os exemplos, né, que a gente tem na aviação também. Bom, foi legal Nossa nossa live, conversa, sempre é bom. é verdade. Eu gostei bastante, eu queria te fazer outras perguntas aí, mas você acabou respondendo já ali no meio do que eu estava preparando, mas foi legal, eu gostei, gostei. Uhum. Eu só não gostei de não ter ganhado esse autógrafo aqui, Não, mas né? vai ganhar, vai ganhar. Pode deixar. Eu vou ter que ir atrás dos meus livros. Eu pesquisei hoje à tarde e eu vi alguns lugares
quer dizer, em vários lugares que estava se comovendo, mas eu não simulei. Então, eu não sei se de repente ele apareça ali, mas na hora de clicar, talvez diga indisponível. Também Pois não é, sei, não cheguei a esse ponto. vale a pesquisa, vou fazer essa pesquisa. Eu vi que tinha em vários sites, não é um só, não, vários mesmo. Ah, que bom. Então, assim, Vários já mesmo. existem, né? Então, estão por aí. É, tem muita gente também que, tipo assim, depois vende, né? Bota no sebo. Eu, às vezes, compro muita coisa boa no sebo, porque é meio geracional isso, né? As pessoas compram, não leem, depois vão se desfazendo, né? Então, acho que também é um jeito de conseguir. Aí, ó, o Inheco já tá ali falando que vai querer o autógrafo no almoço de Poá, Ah, Porto Alegre. Porto Alegre, é. A gente vai ter um almoço aí com os aviadores, né? Isso é bacana, né? Que é uma máfia, né? A gente brinca no canal do Panda, é a máfia da aviação. Então, um vai conhecendo o outro, vai trazendo, e sempre são essas pessoas apaixonadas pela aviação. E é muito bom de conhecer, né? E a gente fazer conversa e falar daquilo que parece um vírus, né? Depois que a gente é picado pelo vírus do aerococcus, que o pessoal diz, né? Você não consegue desligar mais, né? É uma paixão mesmo. É, Uhum. não é igual a gripe, nem Covid. Aqui Não, você põe a não, vacina e vai embora. não vai embora. Ela permanece e fica forte, vamos dizer assim. Ele consome. É, é verdade. Eu não me canso de falar realmente assim, para os alunos, né? Sempre vem que eles vêm me perguntar, e para as pessoas mesmo que amam a aviação, porque é um tema que, como cada vez a gente vai conhecendo mais, né? E tem a oportunidade ainda de pegar alguns vivos, né? Que são as velhas águias, como eu digo, né? Eu dei uma aula semana passada que eu passei uma live do um pedacinho, né? Porque não dá para passar toda a live, porque a live do Panda é 2 horas, né? Então não dá para passar tudo. Mas eu passei um pedacinho de uma live que ele tem do comandante Sérgio Lott. Eu sou muito encantada com ele, com a história dele, porque eu acho muito humana, sabe? Uma coisa para a nossa vida mesmo, independente de ser piloto, de ter sofrido um incidente, mas pela história de vida que ele traz, né? E ele conta do acidente que ele teve no Santos Dumont, né? Não chegou, graças a Deus, não teve vítimas, mas ele quebrou o avião. E ele conta, e ele teve na PUC lá e falou, e quando ele falou foi tão emocionante, sabe? Era todos aqueles alunos assistindo aquela palestra, a gente não ouvia nada, nenhuma mosquinha, nada, nada. Todo mundo impactado assim com ele contando, né? E ele falando a história e tal. E eu me lembro, sabe, a lição de humildade que ele deu. Era uma velha águia falando para as pequenininhas que estavam ali, sabe? A ideia de passar o ensinamento. Então, na aviação a gente aprende muito assim, através dos exemplos, através das histórias de vida. E foi o último voo dele, né? Então, ele foi durante 40 anos comandante, fez tudo certinho, fez os pousos certinho, ele abria o Santos Dumont, ele fechava o Santos Dumont, e ele só voava na ponte aérea, até o dia que teve uma falha. E foi um erro. E ele assumiu o erro, foi dele, ele era o comandante. Então é muito legal assim, ver assim, ó, de não, de não negou, sabe? Não tentou inventar uma mentira. Foi de uma grandiosidade aquilo, assim, que emociona, sabe? O jeito como ele conta e o jeito como eu acho que isso fica nas novas águias, assim, porque passar por aquilo que ele passou, conhecer os seus limites, não ultrapassar os seus limites, seguir os seus instrutores, seguir a regra, parece óbvio, mas às vezes não é, né? E Não ele é mesmo, fácil, porque tem muita coisa ali em jogo. muita coisa em jogo. Ele mesmo Não só o trabalho, Cláudia, não só a questão de trabalho, nem a parte econômica, sim, mas tem a questão também de que isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né?
E nós, ser humano, nós temos, vamos dizer, nossa vaidade no bom sentido, né? Aquilo Sim. que me dá prazer, que eu tenho orgulho de falar, eu sou comandante, eu faço isso, porque é o prazer que você tem na sua vida. Então, é como se fosse... Eu fiz o meu mestrado nesse sentido de trabalhar a questão da morte, que é como se fosse você tirar dele aquilo que ele gosta. Então, ele morreu, tá vivo, né? Sim. Então, eu trabalhei essa aqui, a questão da morte, né, dos aeronautas, né? Uhum. Então, muitos falaram nas entrevistas que eu fiz, falaram isso, né? Exatamente isso. Porque acontecem muitas coisas, assim como você estava falando no caso do Sérgio Lopes, e aí fica muita coisa em jogo. E no meio desse é aquilo que ele gosta, né? Aquilo Sim, a que ele ideia da precisa. aposentadoria do aeronauta também, né? Isso aí durante muito tempo foi um tabu, né? Foi uma coisa Sim. difícil de a idade, né? Com tal idade. E não, às vezes, não era só a idade, era o exame médico. Eu conheci muitos pilotos Uhum. que tinham medo quando estava chegando aqueles 6 meses lá, que ele ia ter que fazer o exame do colesterol, o exame da glicose, o exame do não sei o quê, e aquilo podia retirar ele do voo. Era nossa, era uma angústia, sabe? Aí ia lá, fazia o exame e dava tudo bem. Ou então começava a fazer dieta, começava a fazer umas dietas malucas assim, para chegar lá e estar com todos os exames bons Um dia, em né? dia. É, Exatamente. Então, é, era bem complexo, assim, às vezes você está de fora desse mundo, você não percebe as angústias que existem, né? As coisas que... Ele mesmo fala isso, o Sérgio Lott, eu achei muito lindo que ele começa a palestra dele falando assim, ó, e acho que na live ele repete isso, eu me achava o rei da cocada preta. Eu acho lindo isso, porque é bem carioca. Eu achava que eu era o rei da cocada preta, eu achava que eu era o bom, eu era o melhor, eu era não sei o quê. E aí acontece com ele. E ele conta, meus colegas estavam assim, ó. Como? O Lote? Foi o Lote que fez esposo? Não pode ser. Não pode ser. Foi atinge muito. muita coisa. Eu estava falando a vaidade, mas também a questão do ego em si, né? Mas não estou falando no mau sentido, assim. Sim. Talvez tenha uma outra palavra melhor, mas é o que eu me lembro agora. Mas mexe com isso. Mexe. Mexe com isso. Mexe sim, porque claro, Bastante. você tem aquelas roupas lindas, aquele monte de faixa, você entra no aeroporto, todo mundo te olha, tem o Alfredo da Varig era lindíssimo, né? Tinha o cap com aquela coisa de café, né? Com os ramos dourados e E a tal. empresa também, né? Eu tal empresa. E naquela Exatamente. época, né? Na época dele, mais ainda, porque era a única coisa que sabia fazer. Se Sim, saísse da aviação, dessa função, ele não se achava, não conseguia, não se via fazendo outra coisa, né? é verdade. Aí Isso também morreu, praticamente morreu. Cortou a asa dele, grampeou a asa grampeou dele. essas coisas, é verdade. Não, mas o bacana é que ele fez dessa passagem da vida dele, né? Deixou para nós esse legado, assim, que eu acho, sabe? No momento em que o depoimento. Primeiro, ele deu até uma entrevista, eu usava nas minhas aulas sempre a entrevista, né? Ele deu uma entrevista para uma revista, e muito bacana, a revista chamava Revista Audi. E ele deu para um jornalista, ele contou já a história, porque também tem um momento muito lindo que ele fala que ele saiu do avião, ele foi lá ligar para o presidente da empresa para dizer que ele estava fora. Então ele teve uma, uma consciência, sabe, do que ele tinha feito ali, que tinha dado errado, mas o presidente não estava viajando. Aí ele ligou para o diretor de operações. E aí o pessoal que estava ali no DO, ali, os amigos e tal, começou, não, calma, calma, tu tá muito afobado, tu tá no calor do acontecido, deixa para amanhã tu vai pensar melhor, não sei o quê. Não, eu estou pedindo a minha demissão porque aconteceu isso, 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 isso. Então, ele foi assim... Nossa, é difícil, às vezes, as pessoas reconhecerem os seus erros, né? Então, isso também foi grandioso da parte dele, como ser humano mesmo, né? Como pessoa que... Ele viu
que ele tinha falhado. E naquele momento ele não podia falar, ele botou em risco, né? A mãe dele também é bacana isso. Ele fala, minha mãe escreveu uma carta para mim, onde ela destacou com letras grandes responsabilidade. Então, todo piloto tem que ter responsabilidade. Então, foi uma das. É lindo, sabe? Vale a pena ver esse depoimento. Acho que a gente aprende muito, porque na vida a gente tem que ter responsabilidade, né? Não interessa se é médico, se é professor, se é mecânico, se é piloto, tem que ter, né? É a profissão que a pessoa está exercendo e ela precisa ter a responsabilidade, assumir as suas responsabilidades. Muito bacana. Agora a gente vai para... Vamos marcar uma outra live falando sobre... Isso eu tenho curiosidade. Quis baixar para poder ler do aeroporto de Congonhas. Sim. Esse aeroporto... Olha só, essa história é muito bacana, sabe, Fabi? Eu estava também dando aula, sabe? E eu tinha alguns pilotos, tinha 2 pilotos que já eram pilotos de linha e estavam fazendo ciências aeronáuticas, tá? Na época... Porque você só dá um resumo agora rápido. No Congonhas. Não vai falar tudo isso, na pessoa que Pode deixar. ver depois. 3 minutos. Não é questão de horário, não, um spoiler só. Não vou falar do livro, vou falar o porquê do livro, tá? E aí eles chegavam na minha sala todas as semanas, porque era encontro semanal, né? Cláudia, tu não vai acreditar, escapei de um acidente, não sei o que, Congonhas está um horror, porque isso aconteceu, porque... e aí vinha outro, sofri quase, gente, aconteceu isso, e sempre relatando, né? Tudo sempre com Congonhas. E eu comecei, meu Deus, o que está acontecendo em Congonhas, né? Eu vou estudar esse aeroporto, eu pensei, né? Porque é um bom tema, assim, para mim entender como é que ele já começou tão pequeno, né? Porque, em geral, o aeroporto é num descampado, o pessoal escolhe locais mais com terrenos ao lado, né? E tal. E aí eu fui ver, e o caso de Congonhas é muito interessante, né? Ele já nasceu abraçado, porque ele nasceu cortado por avenidas, né? Vamos dizer que fazem parte do... E também ele nasceu como se fosse assim no meio de um condomínio de casas. Então não tinha jeito. Ele já lá em 37, 38, ele já era apertado. E daí, né, imagina, passou aí quase um século e não teve, os aviões cresceram, não tinha área de escape, né? E foi um palco já, né, de alguns acidentes, sendo que 2 muito graves e muito recentes, né? E tudo que é acidente que é dentro de cidade, eles levam uma conotação maior, porque a imprensa chega rápido, porque tem pessoas que viram, que assistiram, que... Então, aquilo impacta muito, muito mais do que se é um acidente lá no meio da mata, né? No meio do mar, no meio de algum lugar. Então, esses acidentes aéreos em cidades são muito complicados. E aí, eu fiz o artigo, primeiro foi um artigo, levantando assim o histórico do aeroporto e apresentei num congresso, porque a gente tinha aqui em Porto Alegre, naquele ano, acontecendo ali na Universidade do Rio dos Sinos, que fica em São Leopoldo, um congresso de história. Tinha muitos historiadores, que era um congresso brasileiro. E eu apresentei o meu trabalho. E ele terminava com uma imagem de Congonhas e de um avião da TAM. Era uma série de slides, tá? E aí eu saio da sala, vejo num bar, uma televisão, e tem uma bola de fogo. E aí as pessoas que estavam na sala vieram, Cláudia, aconteceu um acidente.
claro, eu não fiz a previsão do acidente, mas eu mostrei os riscos de Congonhas, né, naquela palestra que eu estava dando, era tipo uma comunicação, na verdade. E, nossa, ficou todo mundo muito impressionado, foi uma coisa muito traumática. E para completar ainda, olha só o azar, naquele acidente, meu Deus, ele é terrível, assim, eu passei uma semana assim, indo em missa de sétimo dia e indo em velório, né? Não tinha velório porque as pessoas a gente não achou, demorou para achar os corpos, foi muito complicado. Eu conhecia todo dia naquele almoço dos aviadores a Sandra Salles, que eu não conhecia, né, que é a presidente da Associação de Vítimas, né, uma pessoa maravilhosa, mas o marido dela foi no outro acidente, mas ela criou a associação. E o presidente que é desse acidente é um colega. A filha dele estava no. Ela, Silvia Scott, era minha colega, ela é da área da história também. Estava em outra sala apresentando trabalho. E o marido tinha levado a filha no aeroporto. Então, nesse dia, ela perde, né, a filha. E então foi muito impactante, sabe? É uma memória daquelas assim que fica na tanto que eu dediquei esse livro para as vítimas do acidente da TAM, porque realmente eu tinha alunos, né? Eu tinha colegas de trabalho, porque como foi assim um voo que saiu daqui de Porto Alegre, levava muitos gaúchos, né? Então a gente acabou se envolvendo muito, porque sofreu mesmo, né? É muito terrível isso. E, de certa forma, né, a gente estava antevendo a catástrofe, sabe? A gente estava com uma aviação muito complicada, vivendo aquele apagão aéreo, vivendo momentos que estavam, de certa maneira, anunciando. Quer dizer, não quero dizer que eu vou prever futuro, eu não consigo prever futuro, a história nem trabalha com futuro, trabalha com passado, mas a gente sente no setor ali, quando a gente convive com muitas pessoas que voam, quando a situação está mais tensa, quando as empresas estão, vamos dizer assim, cobrando mais, quando aquela época também tinha um problema de questão da torre, né? Vamos dizer assim, desses funcionários que trabalham com segurança de voo no sentido das fonias, né? Tava tudo muito complicado, sabe? Assim, dava para ver que estava um cenário turbulento. Então, não é que tu vá adivinhar, mas quando acontece que algumas peças vão se encaixando, é um momento que a gente corre mais risco de acidente, né? Então, um pouco nesse sentido aí que a gente começa a se preocupar, né? Quando as pessoas vão te relatando casos e tal, de certa maneira, né, vamos dizer assim, uma tragédia, de certa maneira, anunciada, né? Então, isso que a gente se preocupa, porque a gente que trabalha com a segurança, trabalha com a prevenção, né? A gente quer sempre estar prevenindo e nunca deixando acontecer. Então, eu sempre falo assim que para mim é a segurança acima de tudo, 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 nada pode chegar e abalar esse patrimônio que é a segurança, né? A gente tem que estar sempre querendo para tudo, não digo só para aviação, sabe? Eu tenho para minha vida mesmo, quando vou sair de casa, quando estou dirigindo, quando estou caminhando na rua, acho que a segurança está em tudo, está em nós, né? Na realidade, a nossa e a dos outros, né? Então, acho que isso é importante. É, não tem como dizer não, Não, né? não Mas tem. É que está no nosso sangue também isso aí, né? Na realidade é uma mentalidade, é uma cultura que a gente vai formando, né? E aí a gente fica pensando assim, vou pegar o celular aqui só uma vez. Mas eu sei que se pegar o celular aqui só uma vez, é só para olhar uma coisa, eu vou me distrair. Aí eu vou pegar o celular, eu posso bater no carro da frente, alguém pode atravessar de repente. E aquilo realmente tem provas do momento que você se distrai no trânsito, né? Então, eu acho que o trânsito também é um lugar que a gente, às vezes, menospreza, sabe?
E, e pode acontecer, né? Então, é em todo momento, né? Aqueles esportes mais radicais também, né? Quem pratica. É, eu agora faz tempo que eu não vou fazer, mas gostava muito de esquiar e andar de moto, né? Eu ganhei minha moto com 14 anos, então eu sempre gostei muito dessa coisa de carro, moto, e avião. Então sempre foi muito disso. E eu me lembro, né, que lá com 18 anos, quando eu ganhei meu carro, eu tirei carteira, meu pai nunca deixou eu dirigir sem a carteira. Aí só a moto deixava, mas o carro não. Mas aí. O mais perigoso eu deixava. Ele achava que era uma bicicleta. Exatamente. Mas o esqui, sabe? O esqui é um lugar que é muito perigoso. Eu gostava muito de esquiar na neve, né? Por isso que eu digo que faz um tempo que eu não vou, que não faço. Mas você vai com muita velocidade, você pode atropelar alguém, você pode bater em alguém. Então você sempre tem que estar cuidando o teu e o do outro. Então, é uma hora até de limites também, de humildade, né? Depois a gente sabe o que aconteceu com o Schumacher, que era um super maravilhoso esquiador, mas deu um azar. Então, isso também acontece, né? Então, tá sempre prevendo, antevendo e tal coisa. Isso faz parte de uma mentalidade de fazer e fazer com segurança. Essa ideia da própria moto, né? Era uma regra lá da minha casa, pode, mas com capacete, não pode sair sem capacete. É, Então tinha essas coisas. Bom, o tempo passou rápido. Mas aí a gente vai ter, né? Sim, a gente faz Congonhas. outras, né? É bacana. Eu vi que Eu já muita gente. vou falar para o Aguinaldo ver uma data em que seja apropriado para você também. Sim, E a gente faz tá ótimo. essa outra live. Agora, antes da gente desligar, os homens vão ficar meio chateados, mas agora é só para as Ah, mulheres. Tá chegando no dia 8, né, amanhã. isso mesmo. Fazer uma homenagem para as aviadoras, né? Eu sou assim uma defensora, né, das aviadoras, porque eu não pude ser uma aviadora. Na minha época não tinha mulheres nas empresas aéreas, né? Não existia nem a possibilidade, né, de ingressar nessa carreira que é tão linda, né? E graças a Deus a gente tem subido esses números, a gente tem melhorado. Mas ainda outro dia, né, Fabi, a gente fez uma reunião com o pessoal da ANAC e eles deram números que eu fiquei muito impressionada, sabe? Que no mundo são 5% e no Brasil 2,5%, né, de pilotos, mulheres pilotos de linha aérea. Então, ainda é um mercado muito pequeno, né, um espaço muito pequeno num lugar onde é uma profissão tão maravilhosa, é tão gratificante. Algumas meninas sonham com isso, mas ainda existem obstáculos, né, empecilhos para elas chegarem lá. Então, de certa maneira, essas ações é, que são ações de incentivo, de propositivas, né, de trazer esses exemplos dessas mulheres, porque às vezes elas foram silenciadas pela história. Então, a gente não conhece as histórias das mulheres que participaram na aviação, conhece pouco, né? Às vezes essa questão socioeconômica também, claro, ela afeta os homens com certeza, mas como as mulheres são muito poucas e às vezes a família não apoia, elas não têm nem o apoio de casa, que muitas vezes os homens têm, porque é visto como uma profissão masculina, né? Uma profissão bacana, e as mulheres muitas vezes não têm esse apoio das próprias famílias. E isso faz uma diferença grande também na hora de financiar o curso, as horas de voo e tudo mais. Então, acho que é criar, né, uma mentalidade também mais generosa
com essas mulheres que têm o sonho de voar, né? Que às vezes deixam outros sonhos de lado, né? Principalmente de ter uma família, ou de ter muitos filhos, ou de ter... Não digo que seja impossível, tenho muitos exemplos de mulheres que conciliam, né? Que têm uma carreira na aviação e também têm filhos, mas não é muito fácil. E muitas vezes esse ingresso na aviação ele é um pouco demorado e é justamente na idade biológica das mulheres terem filhos. Então, acontece que elas vão deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e às vezes esse depois fica muito tarde. Então, são vários entraves, né? Vários obstáculos, mas eu acredito, né, que a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode ter, né? A gente pode ter esse sonho. As meninas podem pensar em entrar, né? Em ter oportunidades de sucesso nessa profissão. E a gente vê, né? Como é gratificante quando eu entro numa sala de aula e vejo 8, vejo 7, eu vejo assim, pô, já foram 2, né? Já foi uma, e agora tá crescendo, mas é um crescimento lento, né? Porque a gente sai de uma base muito baixa, né? Até a década de 90 não podia entrar mulheres nas empresas, não eram admitidas nas empresas. Então foi depois de 88, da Constituição de 88, que foi permitido, e aí a primeira foi a VASP, porque ela tinha uma característica de empresa mais estatal, né, do estado de São Paulo, e daí tinha que fazer concurso, e no concurso não aqueles critérios mais subjetivos não entravam, né? Então era prova e tal, e Vai no psicológico e reprova. exatamente, vai no psicólogo lá e já rodou no psicotécnico, né? Então, Reprova. E quer saber por quê? Reprovou. muitas histórias, tem muitas histórias assim de injustiças mesmo, né, que foram cometidas no passado e que eu vejo que, graças a Deus, né, que isso já mudou. Mas ainda tem as piadinhas, tem os constrangimentos, ainda existe, né? Isso vai demorar um pouco para mudar totalmente a mentalidade, mas já tem homens muito abertos, né? Que acham que precisa mesmo ter mulheres, que uma tripulação de cabine com diversidade é muito melhor, então funciona melhor. Então, acho que são tempos que vão ficar para trás. Mas enquanto a gente não supera, né, a gente aproveita as datas, né, para homenagear as que já conquistaram, né, que estão lá, e aquelas que sonham em estar e que espero que um dia cheguem, né? Vai sim. Isso aí. E para você também, no Ah, Dia da Mulher. isso aí. Com as suas 2 filhas, né? Que legal, acho bacana. Eu tenho uma netinha, que amanhã também é dia dela, e espero que ela já venha para esse mundo, né? Num mundo mais... que seja mais generoso, né? Que consiga acolher melhor as diferenças, né? São tantas diferenças, mas todos são seres humanos, né? Verdade. Então, tá. Bom, eu vi aqui de pessoas falando a Kali, né? Que saudade estar de volta, saudade da Yakon, vem assim. Que legal. Bem bacana. Bom. Quinta-feira, amanhã sexta, sábado. Mas obrigada, Cláudia, por você estar aqui com a gente, sempre legal. Uhum. E tem muita coisa. Tem Tem coisa muita para falar, tem muita coisa coisa. pra contar, né, Fabi? É verdade. Tem muita coisa. Mas eu vou pedir para o Aguinaldo ver uma data aí da gente marcar uma próxima, falar sobre o aeroporto de Congonhas. Certo. E é isso. Então tá, um abração aí para vocês, tá? Tudo de bom e obrigada aí pela oportunidade, né? É sempre bom falar de avião. Obrigada por você estar aqui com a gente, com todo esse tempo aí, sair correndo do trabalho, chegar em casa para dar tempo de poder estar presente. Tá Obrigada. certo.